E aí galera, tudo bom? Professor Hira no pedaço. Hoje aí nós estamos montando nossa primeira videoaula para que vocês possam rever, tirar algumas dúvidas sobre essa questão dessa matéria que eu estou ministrando junto com vocês, sobre questão de gestão de materiais. Então vamos abordar alguns teminhas aqui. Hoje nós vamos começar com uma aula um pouco teórica e depois nós vamos entrar um pouquinho para a prática. O primeiro item é o item comprado. O que é um item comprado? O item praticamente é aquilo que você vai usar. É o item que você vai adquirir como matéria-prima para ser revendido ou manufaturado. Então é um item negociado, que é um item que você compra já praticamente pronto para que você possa utilizar ou revender esse produto. Então não há segredo esse componente, item comprado fica bastante fácil de entender do que se trata esse componente. Item fabricado. Item fabricado, conceitualmente falando, é a junção de outros itens que pode ser fabricado, comprado ou beneficiado, ao qual depois sofrerá uma manufatura ou transformação para adquirir ou um subconjunto ou um produto final. Então, o fabricado é importante a gente conceituar isso aí, que ele pode usar outros tipos de controles. Então, ele demanda, por exemplo, a emissão de ordem de produção, outros controles de MPS, gestões e é importante a gente conceituar que o item fabricado ele tem uma consistência física também. Então, contrário do próximo item que a gente vai ver. O item fantasma são agrupamentos artificiais de componentes utilizados para fins de planejamento e organização do Bill of Material. Os itens fantasma ajudam a flexibilidade de configuração do Bill of Material. É importante que, lembra que eu acabei de dizer com relação ao item fabricado, o item fantasma geralmente não tem existência física, não podendo ser comprado, fabricado ou estocado. Então é um item que está ali para um efeito organizacional. A gente vai entender um pouquinho no próximo, no próximo slide do que se trata, porque a gente tem um bom exemplo aí que a gente vai discutir. Mas antes de entrar nele, nós vamos falar um pouquinho do que se trata, o que é o Bill of Materials. Bill of Materials é a mesma coisa que estrutura de materiais também, tá, pessoal? Conhecido também como árvore de materiais. A gente vai ver o porquê. É conhecido como uma técnica onde são listados todos os componentes, montagem e submontagem de um produto, assim como suas relações de precedente. Resumindo, é uma descrição de conexões dos materiais para um subconjunto ou até mesmo um produto final. Todo mundo conhece aqui o que é uma caneta Bic azul. Acredito que todo mundo usou. Então eu montei aqui de uma forma bastante arcaica, só para que a gente possa visualizar um pouquinho do que é a estrutura de materiais. Por exemplo, nós temos aqui a montagem da caneta Bic azul. Ela é formada por um tubo, uma carga que é a parte interior dela, a tampa superior, a tampinha e a tampona, né, que protege a ponta esferoide. Se nós fôssemos produzir o tubo cristal, nós teríamos aqui um item fantasma, que é essa mistura plástica. Fisicamente não existe essa mistura plástica. Entretanto, nós temos a matéria-prima que é utilizada nela, que são os itens comprados, a matéria-prima virgem e o material reciclado. Então esse aqui seria um item fantasma. A carga azul poderia ser definido como um item fabricado, um item que você vai manufaturar na empresa, que ela vai ser que ela será montada com a ponta esferográfica, o tubinho, a tinta. Vocês estão vendo que inclusive isso aqui não desce, então isso aqui a gente pode entender que é um item comprado também. Os itens, por exemplo, como tampa superior e a tampa protetora, a gente também pode entender que é um item comprado também, tá? Através aqui desse exemplo, a gente consegue também montar um negócio que a gente chama de nível dos componentes. Então a gente pode conceituar aqui, por exemplo, a caneta Bic azul, nível 1, o tubo cristal junto com a carga, a tampa superior e a tampa protetora, nível 2, nível 3, aqui as matérias-primas no nível 4, então esse nível vai ajudar de uma forma de você organizar, que vai ficar muito mais claro aqui no exemplo, vou passar um pouquinho para. Bom, para quem não conhece, na minha aula eu geralmente utilizo esse carrinho de brinquedo para a gente, desde a primeira aula até a última aula, para que a gente possa colocar em prática as nossas teorias. Então os alunos têm contato com esse carrinho, onde ele tem que fazer a estrutura de materiais, os controles, gestões que envolvem sobre o controle de materiais desses carros. Então, eu colocar na prática realmente aquilo que a gente vem aprendendo na teoria. Nós temos, por exemplo, esse item aqui que nós peguei de um grupo, de uma empresa que é montada por um conjunto de alunos, a montagem do Bill of Materials desse Jeep.
Nós temos aqui o JIP 4x4 batizado por eles, onde é formado por esses componentes que a gente pode visualizar o passo a passo de como se monta. Nós temos o chassi, a carroceria, o eixo, o conjunto rodas, que é montado por roda e pneu, o conjunto para-choque, que nós temos a visualização daqui do para-choque, que é montado com esses dois para-choques mais o Santo Antônio, os adesivos, grade e guincho. E inclusive aqui nós já temos a classificação e aquela categoria de materiais que eles se encaixam. Por exemplo, nós não temos o porquê controlar um conjunto para-choques, então por isso que nós temos ele definido como status de fantasma. Para mim o que me importa para controlar realmente são os componentes que estão abaixo dele. Então a gente tem aqui o para-choque dianteiro, o traseiro, o Santo Antônio, para que a gente possa visualizar de uma forma bem organizada. Definido. O que é lead time? Lead time é o tempo de entrega conhecido como o tempo necessário desde a solicitação até o recebimento da mercadoria ou do serviço. Esse parâmetro é necessário para estimar prazos de entregas do produto. É a mesma coisa que se eventualmente você fosse comprar algum item da Natura ou da Avon, você faz a cotação, verifica que está dentro das suas condições de pagamento e a primeira coisa que você pergunta, qual é o tempo de entrega? Ou seja, você está perguntando qual é o lead time, o período. O período é a medida de tempo que pode ser horas, dias, semanas, meses, semestres e anos. Nós vamos usar isso aqui então só para a gente passar, então cada empresa adota um período para qual pretender. Bom, desvio padrão. Desvio padrão é uma ferramenta estatística que é utilizada para muitas outras disciplinas, que para conceituar o desvio padrão é uma faixa de dispersão dos dados ao redor de uma média. O símbolo que utiliza é o sigma, tá? A gente não se preocupe que a gente vai usar isso no cálculo dos índices, então não fique preocupado com relação do que se trata, que acho que vai ficar melhor exemplificar, matéria que a gente vai dar um pouquinho para frente na próxima vídeo. O MPS, Master Production Schedule, é conhecido também como Plano Mestre de Produção, é uma metodologia de agrupamento de pedido, ou seja, uma declaração de quantidade planejada com data para serem produzidas. Bom pessoal, tudo que nós vimos até agora dessa parte teórica foi para chegar nesse assunto que nós vamos abordar agora. Bom, o que a gente vai entender um pouquinho é sobre como é que funciona a dinâmica dos estoques. Nós temos aqui um exemplo aqui de uma coisa perfeita, obviamente, mas que nós conseguimos visualizar graficamente aí e analisar alguns dados. Nós temos aqui o consumo de um determinado componente e o reabastecimento deles. Consumo, reabastecimento. Nós temos aqui o prazo de abastecimento desse componente, desde o momento que eu coloco o pedido até o momento que sou reabastecido pelo componente. Então isso aqui, para que a gente, já lembrando e usando alguns conceitos, isso é o lead time. Nós temos aqui alguns índices definidos, o estoque mínimo, o estoque máximo e o ponto de ressuprimento que a gente vai ver adiante. O estoque mínimo, conhecido também como estoque de segurança, estoque de reserva, é a quantidade mínima de peças que tem que existir no estoque com a função de cobrir possíveis variações de consumo, atraso, retrabalho, refúgio, aumento de demanda, entre outras coisas. A finalidade é não afetar o processo produtivo, principalmente se não acarretarem transtornos aos clientes pela falta de material e, consequentemente, atrasar a entrega. Por exemplo, se eu tiver um atraso, eu tenho que estar assegurado que eu não vou parar a linha de produção por conta de uma falta de uma matéria-prima. Então, sem contar itens que estraga, refúgio ou até mesmo um pedido que não estava previsto. Então, eu tenho uma forma de me garantir para que a produção não pare sem abusar, obviamente, em estoques. Então, nós temos aqui o consumo de uma peça, onde eu defino o estoque zero e alavanco o estoque zero para um índice que eu vou estar assegurado se eventualmente eu tiver um consumo aqui fora do normal. O estoque máximo é a quantidade de material admissível e estoque suficiente para o consumo de um certo período. Para a definição desse parâmetro, deve-se considerar a área de armazenagem, disponibilidade financeira, mobilização de recursos, intervalo de tempo, de aquisição, perecimento e se o item não vai estragar. Então, da mesma forma que eu tenho definido o estoque mínimo, eu tenho que definir um estoque máximo do componente. Bom, ponto de ressuprimento, conhecido também como um ponto a pedir, ele tem a função de definir um nível de estoque que, ao ser atingido, determina a imediata emissão de um pedido de compra, visando completar um estoque a um nível suficiente para consumo com o lead time definido. Então, eu tenho o consumo da peça, certo? E eu tenho aqui, no caso, está acontecendo um reabastecimento. No caso, eu tenho o consumo da peça. Quando ele passar por essa faixa, ele vai me disparar um pedido a ponto que eu consiga me reabastecer de acordo com o lead time de entrega. Então, um ponto de suprimento é uma ferramenta que os administradores, inclusive, assim, usam bastante.
Bom pessoal, essa aqui é nossa primeira videoaula. Eu gostaria de que vocês tivessem dúvida, vocês me inscrevessem através do e-mail alexandre.hirayama@bol.com.br ou pelo MSN alexandrehirayama@hotmail.com. É isso aí pessoal, um abraço, tchau, tchau, até a próxima videoaula.